A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia. Você está na Logos Ensino Superior de Teologia e essa AVA é a quarta parte da aula dupla 7, que é a aula 13 e 14, e a primeira parte da aula 14. Nós estamos no período do cativeiro, que vai do rei Joaquim, o último rei do reino de Judá, até Zorobabel. Esse período, conforme vocês já sabem, estamos a seguir a história bíblica, né? Esse período é um período de 4.100 anos, está aí os 7 períodos, né? E eu espero que você esteja sempre a verificar a linha de tempo e a construir. Essa linha de tempo que nós fazemos é um modelo. Você pode ter outros modelos, inclusive na vertical, se quiser. O objetivo maior é que você tenha isso em mente, né? E que você consiga construir isso no final dessa disciplina, né? Que você tenha a linha de tempo de Gênesis até Apocalipse, considerando os 7 períodos, sabendo até mesmo falar as principais histórias, os principais personagens e quem sabe até os anos, né, que envolvem toda essa realidade que nós estamos abordando. Aqui nós estamos a passar o período do cativeiro, com tudo aquilo que aconteceu dos 70 anos, mais até os 140. Né? Então nós podemos considerar até 3 períodos de 70 anos, né? Que poderia ser considerado o período da história que nós estudamos como o período do cativeiro. Nós tivemos nesse período Daniel e seus amigos, que eram conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, mas na verdade eles tinham os seus nomes, né? Daniel era Daniel e os amigos chamavam Ananias, Misael e Azarias. Mas era muito comum naquela época, né? Principalmente aqueles que eram levados para os palácios, mas também para as casas dos nobres, eles mudarem o nome e colocar um nome babilônico. E todo nome babilônico, assim como a maioria dos nomes, se não todos os nomes judaicos tinham uma relação direta com Deus, o Deus de Israel, em Babilônia os nomes babilônicos tinham relações também com os deuses de Babilônia. Então, esses nomes que foram dados a esses 4 jovens que foram levados, eles eram de famílias nobres, né? E foram levados para servir no palácio, eles receberam nomes de lá. Então, Daniel recebeu o nome de Beltesazar, e Ananias, Misael e Azarias de Sadraque, Mesaque e Abednego. É um fato que todos eles eram do castelo, então todos eram eunucos. O que é um eunuco? O eunuco é um homem castrado, né? Então ele não tem mais relação sexual, ele não pode ter filhos. Por que isso? Para preservar, conforme a ideia que eles tinham, né? Os reis tinham, eles tinham haréns, muitas mulheres. Então, eles não queriam ter o perigo de um homem, né, que foi colocado no castelo tivesse algum tipo de romance com uma das suas esposas ou filhas, ou sobrinhas, irmãs, ou mesmo nobres que moravam ou estavam lá. Então, por esse motivo, era o costume naquela época. Por isso que nós também não vemos aí uma descendência, por exemplo, de Daniel, nem de Neemias, mais tarde, né? Ele também. E nós vemos aí Daniel como o grão-vizir da Babilônia, o segundo depois do rei, e ele seguiu durante todo esse período nesse lugar. Né? Nós temos então a grandeza de Babilônia, que conforme Daniel foi o cabeça de ouro, mas houve um fato com Nabucodonosor que ele se orgulhou, achou que era o Deus, né? Isso era comum aos reis daquela época, mas Deus quis mostrar em Nabucodonosor seu poder até pela o sentido tipológico que ele tinha de ser o cabeça, né, dos reinos que iriam chegar até o tempo do reino de Deus. E Nabucodonosor até fica como um animal, né, e depois ele se arrepende e retorna ao seu governo. A grandeza de Babilônia se esvai com os pecados e a idolatria, e o tempo desse império termina. Mas que império foi esse? Foi chamado Império
do período neobabilônico, que foi de 626 a.C. até 536 a.C., em torno de 90 anos, e eles dominaram essa região aí, que é a Mesopotâmia, mais o Oriente Médio, uma parte da Arábia. Não chegaram a dominar o Egito, mas chegaram a dominar o Império da Síria. E se você for olhar acima, você vai ver a Média, né? E eles tiveram, então, a Média Pérsia ainda eles não dominaram, mas os caldeus ou babilônicos se aliaram com os medo-persas e destruíram o Império Assírio. Isso foi com Nabopolassar em 625 a 605. Eles, inclusive, dominaram as grandes cidades de Assur e Nínive. Os caldeus se aliaram com os medo-persas, destruíram, então, esse império com Nabopolassar. E os caldeus, com Nabucodonosor II, filho de Nebopolassar, dominaram a área de muitas pessoas e reinos. Ele, então, Nabucodonosor remodela a Babilônia, tornando um espetáculo para o mundo. Faz os jardins suspensos, a nova Torre de Babel, porque lá estava a Torre de Babel original. Ele então refaz ela e faz uma cidade planificada, né? Com quadras, linhas, ruas alinhadas, né? Até avenida, né? E ruas menores, né? Os próximos reis de Babilônia, Evil-Merodach, de sangue medo-persa, porque era uma aliança de casamento de 562 a 560, esse foi o rei que libertou o rei Joaquim de Judá para uma vida no palácio, né? Então, no início, eles chegaram, né? Houve situações que eles não tinham, às vezes, aquela glória que eles tinham lá, porque eles eram reis, mas agora eles eram dominados. Mas Evil-Merodach traz de novo a família real para o palácio, né? Mais tarde vem Zorobabel. Mas esse rei, ele foi assassinado. E uma nova dinastia nasce com o rei Negal-Sharezer, de 560 a 567 a.C. Foi um pequeno tempo de reino, mas de grandes conquistas. O motivo da morte é desconhecido, mas seu filho, Labash-Marduk, assume, e mais tarde o chanceler Nabonido, que ficou de 555 a 539, ele conspira e se torna um novo rei, criando a terceira dinastia desse período. Ele faz uma reforma religiosa e torna a Babilônia um lugar muito idólatra e impuro, como nunca houve antes. E nesse tempo, esse terceiro rei, essa terceira dinastia, tenta dominar os medo-persas e quer uma guerra contra eles. Foi o erro deles, né? Porque mais tarde os medo-persas se levantam para destruir Babilônia. Os judeus viviam nessas realidades. E Daniel foi o grão-vizir de Nabucodonosor e continuou no palácio até o fim da sua vida. Daniel, assim como os seus amigos, e Neemias, como eu falei, eles eram eunucos. O filho de Nabonido, já essa terceira dinastia, né, se chama Belsazar. Esse que foi aquele que a Bíblia fala que estava dando um banquete e viu a escrita de Deus na parede, falando Mene, Mene, Tekel, Facim, né? Então, pesado fosse na balança e achado em falta, e o teu reino foi passado a outro. Quem foi o outro? Os medo-persas, lembra? O pai de Belsazar levantou uma guerra contra eles, então foi uma questão de tempo, eles reagirem e acabarem dominando a Babilônia. E aí, então, houve o fim do Império de Babilônico, e nesse período é interessante, apenas para lembrar, nos colocar dentro da história, né, da humanidade, a China já era um império, né, e tem aquele livro famoso, A Arte da Guerra, de Sun Tzu, foi escrito nesse período. E também foi nesse período que nós encontramos Confúcio, lá na China. Na Grécia, a filosofia está agora aflorescendo, né? Ainda é um período pré-socrático, ou seja, antes de Sócrates, né? Porque os filósofos clássicos, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, vieram depois disso, né? Então nós estamos vendo aí já a história paralela
que foi uma história que acabou influenciando a história própria bíblica e a própria história da igreja, né? Com a filosofia grega e a cultura grego-romana que veio depois. E Roma, o último rei etrusco, que era um reino, um povo, né, que depois foi substituído pela cultura e o reino romano, ele foi deposto. E os persas, nesse período, eles também conseguiram chegar mesmo a derrotar os egípcios em batalha e dominar a Fenícia. Lembra da Fenícia? Que era aquele reino marítimo, né? Que tinha domínio das águas, né? Que tinham navios, né? Então, a gente encontra esse novo império já criando um caminho para um domínio para longe. Eles até tentaram chegar a dominar a Europa, mas não conseguiram. Houve guerras, como nós veremos mais à frente, com os gregos, e os gregos tiveram grandes vitórias, como a vitória de Maradona, né? Mas nós veremos isso depois. Agora, seguindo, para nós terminarmos a nossa linha de tempo, começando aí durante o período milenar, né? Dos 7 períodos, e seguindo aí até o período do cativeiro, lembrando então, mais uma vez, do período das deportações, né? E depois nós temos aí o período do retorno, né? Tem o primeiro lá com Sessabazar, 20 anos depois Zorobabel, que era o descendente, né, do rei, quer dizer, era da linha real. Depois o terceiro ano, 70 anos depois, com Neemias, né? E depois o quarto, né, 48 anos depois, com Esdras, né? Então nós podemos falar de 4, né? Um período de 140 anos, né? Então, esse é o período que nós encontramos o cativeiro, né? Temos histórias, outras histórias. Você pode ler aí o livro de Ezequiel, você pode ler o livro de Esdras, você pode ler o livro de Neemias e você também pode ver o livro de Esther, porque também Esther é outra história do período do cativeiro. Nós vamos falar também, né? Mas apenas lembrando aqui que a nossa ênfase agora nessa aba foi mais essa questão do Império Babilônico, né? E o período deles com Daniel, porque Esther já é uma realidade histórica, assim como Neemias e Esdras, do período do novo império que vem a dominar o Império Babilônico, que é o Império Medo-Persa. Lembra? Os 2 reinos que estavam ao norte, que tinham uma aliança inicial até que destruíram os assírios, mas que depois, na terceira dinastia dos babilônicos, né, aquela terceira dinastia decide entrar em guerra com eles. E aí foi o fim de Babilônia. Já estavam enfraquecidos, diminuídos, né, por causa das guerras das conspirações, né, porque houve 2 conspirações, né, que tirando a primeira dinastia, que é aquela que fez a aliança com os Medo-Persas. Mas agora já havia perdido, né, aquelas alianças até de casamento já havia acabado, né, porque havia tirado aqueles que eram aliados até de casamento com os Medo-Persas para essa nova dinastia. Então a gente encontra esse novo momento e o fim daquilo que era o Império Babilônico, como Daniel profetizou, o cabeça de ouro. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia, e você está na Logos Ensino Superior de Teologia. E Deus te abençoe, e sempre lembrando, pedindo a você, para você ser feliz, né? Então, que você seja feliz, mas lembre, para ser feliz tem que fazer outro feliz. Dai e ser-vos-á dado. Então seja feliz, mas faça alguém feliz. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.